Um dia, na Babilônia, capítulo 3. O selo da serpente, a luz do amanhecer mau, tocava os telhados da Babilônia, quando Nabu acordou com batidas apressadas à sua porta. Era em lila, os olhos da jovem estavam avermelhados, e sua voz entrecortada. E ela engoliu em seco: deixaram isto na porta da nossa casa. Meu pai desapareceu. Ninguém no templo o viu desde a noite do eclipse. Ela entregou a Nabu um pequeno cilindro de pedra negra, envolto em um tecido de linho, em uma das tábuas seladas do templo de Nergal, o deus dos mortos. Ao desembrulhá-lo, Nabu reconheceu imediatamente o que era: um selo cilíndrico usado para marcar documentos sagrados. Mas este trazia um símbolo esquecido, uma serpente de 2 cabeças, entrelaçada ao redor de uma estrela de 8 pontas. Já viu isso antes? Sussurrou. Mas eu lembro o caminho. Em silêncio, os dois partiram, saindo pela lateral do bairro dos Escribas, cruzando as sombras das colunas que ainda guardavam o zigurate. Eles seguiram um corredor estreito até uma sala oval, onde havia um altar de obsidiana. Acima dele, um mural em relevo representava um eclipse perfeito, com uma serpente dupla saindo da sombra e envolta por letras sumérias apagadas pelo tempo. Mas se o nome da serpente for dito em voz alta, a cidade será devorada por dentro. Isso fala de Belchassar. O escriba deve guardar, não libertar. O herdeiro deve decidir entre o trono e a destruição. Só uma vez menos, respondeu Nabu, com o estômago apertando. Mas, para a surpresa de ambos, não foram presos. Ela empalideceu. Temos que ir ao templo subterrâneo. Há registros que não estão no templo principal. Meu pai me levou lá uma vez, anos atrás. A entrada era protegida por estátuas de escorpiões e afrescos de fogo e escuridão. O príncipe Belchassar exige vê-lo. E ela, menos apontando para Enlila, menos deve acompanhá-lo. Sem hesitar, Nabu pegou sua sacola com tábuas em branco, estiletes e óleo de cedro. Belchassar os esperava em seus aposentos privados, com os olhos fundos e os dedos sujos de cera e carvão. O templo subterrâneo de Nergal ficava além do portão de Shamash, oculto sob ruínas antigas, cobertas por salgueiros e limo. Dentro, a luz das lamparinas dançava sobre paredes úmidas, cobertas de inscrições que pareciam se mover conforme passavam. Gravada nela, com precisão quase sobrenatural, havia uma frase: sobre o altar repousava uma tábua selada com o mesmo símbolo que Enlila encontrara. Está esperando por você, disse ela, sussurrando. Nabu respirou fundo, quebrou o selo com o estilete e começou a ler. Seres que, segundo a lenda, haviam sido selados abaixo do Eufrates por Marduk, após uma guerra nas estrelas. Um lugar onde os escribas reais mantinham registros não permitidos ao povo, histórias dos tempos antes de Babilônia. Lendas sobre o dilúvio, sobre os Anunnaki e sobre reis que falavam com os céus. Belchassar juntou-se a eles, encapuzado, e lá, no leste, surgiu uma luz vermelha, diferente de tudo que já haviam visto. Não tremeluzia como uma estrela, e não se movia como o planeta. E a primeira dessas noites seria amanhã, quando o céu escurecer 2 vezes no mesmo ciclo. O herdeiro de sangue e o escriba escolhido verão os portões se abrirem. Herdeiro de sangue? Perguntou Enlila. Ou de alguém que o ameaça menos, respondeu Nabu. E o escriba? Sou eu. Na saída do templo, foram interceptados por soldados reais. Sua presença é requisitada no palácio, disse o comandante. Mas precisamos ser discretos. Nem todos aqui são leais. Nem todos são humanos. O palácio, normalmente esplendoroso, parecia agora uma sombra de si mesmo. Tapetes haviam sido retirados. Guardas cochichavam nas esquinas. Vocês sabem do símbolo, não sabem?
disse ele antes mesmo de qualquer saudação. Nabu assentiu. A serpente dupla, a estrela, estão nos templos mais antigos, e agora nos sonhos de todo o meu conselho. Belshazzar entregou-lhes uma pequena tábua de jade verde. O trono está vazio mesmo quando o rei se senta. Ela apareceu no meu travesseiro. Após o eclipse, Menos continuou. Nenhum servo entrou no quarto. Nenhuma entrada foi forçada. Alguém está tentando minar o trono por dentro, disse Nabu. Ou alertar sobre o que está por vir. Menos, completou Enlila. O príncipe olhou para eles com um misto de cansaço e lucidez. Preciso de vocês, como escriba e como filha de astrônomo. Quero saber exatamente o que está vindo. Naquela noite, Nabu e Enlila foram levados secretamente à biblioteca selada do palácio. Ali encontraram uma tábua de argila negra que mencionava o selo da serpente e um possível retorno dos senhores ancestrais. E o mais inquietante, uma menção a uma estrela vermelha que se aproximava menos visível a olho nu por 7 noites consecutivas. No topo do ziggurat, onde subiram antes do amanhecer, Nabu e Enlila contemplaram o céu que lentamente se tingia de roxo. A primeira noite havia começado, e com ela, o retorno de algo esquecido. Nabu fechou os olhos e escreveu a primeira linha da nova tábua. No terceiro dia, a serpente abriu os olhos.